Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, pessoal. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Chegamos ao final do estudo de Gênesis, que estudo maravilhoso! Nesse capítulo 50 a gente vê o momento entre a morte de Jacó e a morte de José, fecha o capítulo com a morte de José para a transição para o Êxodo. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve e vale o seu joinha. Só pelo fato da gente ter chegado no final do livro de Gênesis, já vale o seu joinha nesse vídeo, eu tenho certeza disso. Foram 50 vídeos, galera, na verdade foi um pouquinho mais. 50 vídeos sobre Gênesis. Então já vale o seu joinha e vale sim você compartilhar essa playlist do estudo de Gênesis, que está completa agora, com vários dos seus amigos. Então convida outros amigos para estudar o livro de Gênesis, porque a playlist já está completa. A gente começa aqui o capítulo então com o enterro de Jacó, né? José chora sobre o pai, a hora que Jacó morre, José chora ali, demonstra todo o seu afeto. Pede que os médicos preparem o corpo de Jacó, e os médicos egípcios eram especialistas nisso, né? A gente vê isso até hoje, como eles tinham um cuidado especial com o corpo após a morte, né? Um cuidado de conservação ali. E então se seguem 70 dias de preparação do corpo de Jacó e também de pranto, de choro ali pela morte do pai de José. Então, para cumprir aquilo que o pai havia lhe pedido, José vai até o faraó, o chefe dele, né? E pede que o faraó permitisse que José fosse enterrar Jacó lá na cova do campo de Macpela. Campo que foi comprado aqui no livro de Gênesis, né? A tribo de Israel, não, perdão. Abraão, Isaac e Jacó, né? Essa linhagem toda faz essa compra para que fossem enterrados ali. Então Jacó pede que fosse enterrado lá na cova no campo de Macpela. José vai pedir para Faraó permissão para isso. A gente lê ali nos versículos 6 e 7. E Faraó disse: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Então, quem subiu não foi só José e sua família. Os servos de Faraó, os anciãos do Egito, todos subiram junto para enterrar Jacó. A Bíblia não fala isso, e eu nem creio que seja isso. Nesse caso, eles não acompanham José para garantir que José voltasse. José não era escravo, né? Eles vão realmente por honra a José, a quem era José, né? Então o Faraó tinha ali um relacionamento muito respeitoso para com José, e todos os servos de Faraó sobem junto. E daí a reflexão que eu fiz aqui, galera, é uma reflexão até um pouco complexa, talvez, mas eu creio que essa honra que José tinha em meio a um povo que não era o povo dele, porque ele não era egípcio, ele era hebreu, no meio do povo egípcio, e ele tinha esse respeito do povo egípcio, né? Ele tinha um profundo respeito desse povo, esse povo honrava muito, a ponto de muita gente subir com ele, fazer uma viagem com ele até Canaã, para enterrar o pai hebreu. Então, esse profundo respeito que era nutrido por José, eu creio que a igreja deveria ter, né? A igreja deveria ter diante da comunidade essa posição de respeito. E não estou falando para que a glória seja nossa, não estou falando para que, as pessoas vejam a igreja, não é isso. José criou esse relacionamento por conta do serviço dele, por conta do quanto ele se dedicou para o povo egípcio, por conta do quanto ele se dedicou para Faraó. Quando a igreja se dedica à comunidade intensamente, e daí eu estou falando da igreja local, né? Quando a igreja local se dedica à comunidade na qual ela está instalada ali fortemente, quando ela faz o serviço social que ela precisa fazer, quando ela faz o serviço de amor que ela precisa fazer, que é um mandamento para nós, né? Quando ela impacta a sociedade, a comunidade na qual ela está inserida, de uma maneira intensa, esse respeito vem. Eu não estou dizendo que a igreja não vai ser perseguida, eu não estou dizendo que a igreja vai ser exaltada, não é isso. Eu creio até que nós seremos perseguidos, creio que isso nunca vai acabar, né? Aqui no Brasil a gente nem é tão perseguido, mas
Creio que essas questões contra a igreja nunca vão acabar, porque envolve algo espiritual aí. Mas creio que a igreja, trabalhando para a comunidade, consegue criar essa relação de respeito, né? Essa relação de honra. As pessoas passam a ver a igreja como um lugar, olha, ali a gente consegue ajuda quando a gente precisa. Ali quando eu estou com uma dificuldade, eu tenho aconselhamento. Ali quando eu preciso de uma cesta básica, quando eu preciso de um alimento, do básico para suprir a minha necessidade mais fundamental, eu tenho. Ali se eu preciso ser amado, eu vou ali para ser amado, eu vou ali para ser acolhido. Então a igreja tem esse papel de amar a comunidade na qual ela está inserida, né? E, gente, eu não estou criticando nenhuma igreja, já falei disso aqui no canal, não estou criticando nenhuma igreja, estou falando de algo que eu creio, que a história de José me ensina, porque ele estava no meio de um povo que não era o povo dele, e ele criou uma relação com o faraó que permitiu que ele fosse extremamente respeitado, a ponto dessa cena aqui que a gente está vendo acontecer. E eu creio no meu coração que nós, como igreja, nunca deixaremos de ser perseguidos, nunca deixaremos de ser odiados, porque a gente vai na contramão do mundo. Mas existe uma posição de respeito que a igreja poderia ocupar. De respeito no meio daquela comunidade onde a igreja local está inserida. E eu não estou falando de política, não estou falando de nada disso, galera. Estou falando exclusivamente de serviço para a comunidade que gera uma relação de respeito com aquela comunidade. E eu tenho vários testemunhos até engraçados de pessoas que eu conheço que por fazerem parte de uma igreja local eram respeitadas pela comunidade, tinham o carinho da comunidade, porque sabiam que naquela igreja local elas encontrariam o que elas precisavam. Então eu creio que, guardadas algumas proporções do mundo espiritual, aí a gente consegue, como igreja local, chegar nesse lugar de respeito. Daí então Jacó é enterrado, né? Acontece ali o enterro dele, eles voltam para a terra do Egito, ali para Gósen, né? Onde eles habitavam, e então os irmãos de José entram em pânico, porque pensam o seguinte, olha, o pai morreu, agora ele vai cobrar todo o mal que a gente fez para ele. José já tinha demonstrado todo o amor, já tinha perdoado, mas eles ainda guardavam esse sentimento, né? Lá no versículo 15 a gente lê o seguinte, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Nem fazia muito sentido, né? Porque José já tinha demonstrado esse amor para eles. Mas o que acontece aqui é a consequência do pecado, né, galera? Eles haviam cometido um pecado, eles já haviam sido perdoados pelo irmão, mas ainda eram perseguidos por esse sentimento de vingança, né? Esse sentimento que talvez José quisesse se vingar deles. Então é uma consequência do pecado, né? O nosso pecado ele é perdoado, mas ele traz consequências para as nossas vidas muitas vezes. Muitas vezes a gente peca, Deus nos perdoa, tudo aquilo é esquecido, mas a consequência do pecado, muitas vezes, não estou falando que é sempre, mas muitas vezes permanece por um tempo ainda, né? Então quando vou dar um exemplo muito simples, quando você é viciado em alguma coisa, por mais que você tenha se libertado daquilo, você constantemente vai lutar com aquele vício. Não significa que você vai cair em pecado, mas é uma consequência de todo o pecado que você cometeu, que às vezes você ainda lute com aquele vício. A luta não é o pecado, né? Porque nós temos vitória, nós somos livres do poder do pecado. Mas essa luta muitas vezes ainda permanece. E muita gente entra em dificuldades ali, por que eu ainda luto com isso? Porque, galera, tem consequência o pecado que a gente comete. A gente já está livre do poder do pecado, Deus já nos perdoou, a graça de Deus já nos alcançou, alguma consequência para algumas pessoas ainda acontece. Eu posso falar por mim mesmo. Eu vivi com alguns vícios no passado que depois de eu ser perdoado por Deus, depois de eu ter me convertido, depois de eu ter aceitado Jesus como meu Senhor e meu Salvador, depois de eu viver algum tempo em comunhão com os irmãos, servindo numa igreja local, eu ainda sofri por um tempo alguns problemas com esse vício, uma tentação, uma hora que o desejo voltava. Então, isso me perseguiu por um tempo. Hoje, graças a Deus, já não me persegue mais, mas por um tempo isso ainda aconteceu. Eu tive que lutar contra esse desejo por algum tempo. Então, consequência daquilo que eu fiz no passado. Não que eu não fui perdoado, não que Deus não me ama, não é nada disso. Só uma consequência que a gente carrega. Assim como os irmãos de José carregavam ali uma consequência, uma culpa que eles carregavam, um medo que eles carregavam,
que não era nem fundado, não tinha fundamento. José já tinha perdoado eles, e daí José reafirma que cuidaria deles, que tudo aquilo ficou para trás e tal. Então, mais uma vez, José precisa reafirmar que havia perdoado os irmãos. O que eu quero dizer aqui, galera, é que nosso pecado muitas vezes vai gerar consequências nas nossas vidas. E daí José morre, né? Fecha o capítulo ali com a morte de José, fecha o livro com a morte de José. José fala no final da vida dele, fala, olha, vocês vão voltar para a terra dos nossos pais, né? Vocês vão voltar para Canaã. Pela fé, José fala isso, daí tem uma referência para essa fé de José lá em Hebreus. Se você quiser mais detalhes, coloquei lá no blog, o link está aqui na descrição do vídeo. Mas José tem essa fé de falar que, olha, vocês não vão permanecer aqui no Egito porque aqui não é a terra de vocês. A terra de vocês é lá, onde Deus prometeu para os nossos pais. Então vocês vão voltar para lá. Então pela fé José fala isso para os irmãos com tranquilidade. Essa fé é reconhecida lá em Hebreus. E daí a gente fecha aqui o livro de Gênesis para fazer a conexão com o livro de Êxodo. José morre, é trocado o faraó, entra um faraó que não conheceu José e que começa a oprimir o povo de Israel. Aí se levanta Moisés para libertar o povo de Israel da opressão do Egito e grandes maravilhas acontecem. Galera, creio que você já sabe, né? Já conhece um pouco do livro de Êxodo. Aí um monte de milagre, a peregrinação até Canaã, com um monte de erro do povo de Israel no meio do caminho, um monte de aprendizado pra gente no livro de Êxodo, livro maravilhoso que a gente vai estudar também no futuro. Mas fechamos aqui então nosso estudo de Gênesis, quero terminar esse estudo com uma oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, cruze sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela tua graça, te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. O Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso em todo o tempo, a tua graça e a tua misericórdia não tem fim, a tua bondade não conhece limites, o teu poder é infinito. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ajude-nos nas nossas falhas e ajude-nos com as consequências dos nossos erros. Para todos nós que sofremos com as consequências dos pecados do passado, ajuda-nos, Pai, fortalece-nos. Trabalhe no nosso caráter de maneira que essas consequências acabem, Senhor. E nós possamos viver para a Tua glória, nós possamos viver completamente para o Teu louvor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe cada pessoa que fez esse estudo conosco. Especialmente as pessoas que passaram, assistiram todos os vídeos, que fizeram todo o estudo de Gênesis. Que o Senhor venha com uma graça abundante sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor abençoe abundantemente essas pessoas. Em nome de Jesus eu oro para que essas pessoas tenham um discernimento profundo da Tua palavra e possam aplicar todos os dias as verdades que compreenderam nesse estudo de Gênesis. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Devem estar aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.